Eu normalmente, quando vou pregar fora, eu escrevo os agradecimentos, porque quando nós chegamos aqui, a vontade é tanta de falar aquilo que Deus colocou no nosso coração, que às vezes nós esquecemos de agradecer. Então eu aponto sempre. Agora, só para vocês terem uma noção, a nossa irmã Ana Mari, quando ela me conheceu, eu estava dos 14 a fazer 15 anos. Hoje eu tenho mais de 41 anos. Imaginem. Foi minha líder no grupo de louvor. E se fosse para testemunhar bem rápido, seria assim. Imagine aquela família que todos entram em casa e dizem: olha, esse vai ser pastor, esse vai ser do louvor, esse vai ser evangelista. E quando chegavam no meu lado, eu era o terrível da família. Com muito gosto. Então, se você é pai, é mãe e o teu filho é especialmente terrorista, ora, Deus muda. Deus, acredite, eu amo pregar porque eu não acredito como é que Deus transformou a minha vida. Eu amo pregar porque sempre que eu saio, eu digo: Deus, uau, tu fazes milagre. Eu, às vezes, há uns 6 anos, vieram algumas pessoas visitar os seus pais, estavam de férias, e eles não viram que eu, nem sabiam que eu era o pastor, não nos víamos há uns 20 anos. Quando eles me viram a subir no púlpito, disseram: tu és pastor? Tu vais pregar? Começaram a se tocar. Eu conheceste uma versão, agora tem outra versão. Quando nós temos encontro com Deus, as coisas mudam. Amém? Quando eu recebi o convite do pastor Paulo para pregar, eu fiquei muito feliz. Eu disse: Deus, o que é que deseja para partilharmos a palavra de Deus? Porque às vezes nós temos várias pregações e nós, vou tirar uma que correu bem. E o Espírito Santo diz: não é isso que eu quero. Mas já está preparada, já fiz o estudo todo. Não é isso bem que eu quero. E levou-me à memória da última viagem que eu fiz. E que até é um dos textos que eu preguei acho que há 2 meses, que o Espírito Santo me trouxe um entendimento para partilhar convosco hoje, que encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16. Vamos começar a leitura. Eu não sei se é hábito ficar em pé ou não, mas fiquem à vontade. Eu estou em casa. Mas convém sempre ler para sabermos que estamos baseados na palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Já todos encontramos? Eu quero ler alguns versículos com os irmãos. A partir do versículo 16. E é esse versículo, eu queria ter todo. Se calhar vamos ler para termos entendimento. Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Na minha Bíblia, que é a Nova Almeida Atualizada, tem o título: O Discurso de Paulo em Atenas. Versículo 16 diz assim: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, falava na sinagoga com os judeus, os gentios piedosos, também na praça, todos os dias com que se encontravam ali. E alguns filósofos, epicureus, estoicos, discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram-no ao aerópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontecendo que todos os de Atenas, os estrangeiros residentes, não se ocupavam com outra coisa senão ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição:
ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Amém? Eu, há 2 meses atrás, tive a honra de fazer uma visita às 7 igrejas do Apocalipse. E a viagem começa por Atenas, e quando você vai fazer essa viagem, tens a honra de poder estar onde Paulo declarou, ou acredita-se que Paulo declarou esse texto. Mas o impacto não estava só que o Paulo declarou. Naquelas viagens, eu sou daquelas pessoas que... Estou a ver o Joaquim aí. Joaquim foi meu líder quando era mandioca, o palhaço. É uma benção. Olhem só, quando nós estávamos a viajar, era uma comitiva eram irmãos brasileiros, um português e um angolano. Isso é uma mistura perfeita. E naquela viagem, como éramos muito, temos que andar muito de autocarro, são muitas horas de viagem de autocarro, e eu sou daqueles que em viagem eu não gosto de falar com as pessoas. Eu já ponho os fones porque eu não gosto de falar. Ao contrário da minha esposa, da minha sogra, que até completou mais um ano de vida hoje, que Deus te abençoe, eu não gosto de falar. Eu gosto de estar no meu canto, ponho os fones, bom dia, só sou educado, bom dia, boa noite, boa tarde. É o meu máximo. Mas a minha esposa não, já chega, bom dia, está tudo bem, vai viajar sozinho, está acompanhado, precisa de ajuda. Jesus. Como vocês sabem, eu tenho essa versão, mas é uma bênção de Deus, estamos a trabalhar nisso. Mas os irmãos que estavam ao meu lado eram irmãos que gostavam de falar. E os irmãos estavam a falar, e naquilo de conversar um bocadinho, a senhora que estava ao pé de mim, ela falou, diz que estou aqui a andar ao seu lado, não estou a tomar os medicamentos e durmo, que é uma loucura. Ela falou isso, eu disse, senhora, acaba essa conversa, acaba. Passou essa conversa, não dei muito valor, continuamos um bocadinho a viagem, fomos almoçar. Temos que almoçar juntos, não temos que almoçar juntos. Então estamos todos à mesa a conversar. Tens que conversar, estão todos a conversar, você tem que conversar. Então estamos todos a conversar e um casal virou para mim e disse, olha, sabes a pessoa que está sentada ao pé de ti? Essa irmã, ela passou por um divórcio muito complicado. E desde que ela passou por esse divórcio, ela, para acordar, ela precisa tomar medicamentos, para dormir, ela precisa de tomar medicamentos. E ela vive nessas 2 dinâmicas. Toma medicamento para dormir, toma medicamento para acordar. E quando nós viemos para aqui, o nosso pastor disse, olha, fiquem atentos a ela, porque ela tem tendências depressivas e às vezes suicida. Então, fiquem atentos a ela. E eles olharam para mim e eu disse, Deus, que bênção. Então fiquei mais atento à irmã que estava ao meu lado. Então, quando cheguei ao pé dela, comecei a conversar e toquei no assunto, porque eu disse, está tudo bem? Ela, está tudo bem. E ela volta a dizer novamente, olha, desde que estou aqui, não preciso de medicamento para dormir e não preciso de medicamento para acordar. Eu disse, glória a Deus. Só que começávamos a viagem e ela adormecia no meu ombro. Eu dizia, Deus, estás a fazer milagre, mas não precisa ser tão forte o milagre. Faz um milagre para o outro lado, para ela virar do outro lado. E aquilo passou normalmente. Obrigado, Deus. Até que eu estava a orar e Deus disse, olha, às vezes não damos conta daquilo que nós levamos à presença de Deus na nossa vida. E quando eu estava a ler esse texto, o Espírito Santo me puxou a orelha. Eu só quero partilhar aquilo que o Espírito Santo me puxou a orelha. Se calhar encaixar para ti, aleluia. Se não, veja como um testemunho meu. Quantas vezes nós estamos aqui na igreja, estamos dentro da igreja, ouvimos boas pregações, só para vocês verem, eu tenho uma pregação que agora, eu esqueci, é Juan, o seu nome, pastor, perdão, Juan, estava quase. Eu não sei qual é não foi a última do domingo que eu estive aqui, foi o ano passado, creio, que pregou sobre o navio de turismo e o navio de guerra, só para ver, a palavra ficou. E o gradeiro disse, meu Deus, tem que deixar de ser turista, porque no navio de turismo você é servido e no navio de guerra todo mundo trabalha. Isso mudou a minha mente. Se me perguntaram o que é que ele perguntou, eu não sei o texto, mas aquilo foi o que marcou a minha vida. Então, quando nós estamos a ouvir a palavra de Deus, nós temos que ficar atento àquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. Porque o navio, você viu o navio a passar, a voltar, não falou nada. Mas para mim, o navio tem alguma mensagem. Então, nós temos que ficar atentos quando estamos a ouvir a palavra de Deus, amém? Então, voltando a isso. Então, o Espírito Santo começou a dizer, olha,
nós não damos valor à presença de Deus na nossa vida. E quando eu estava a ler esse texto, o texto que veio à minha mente é o Deus desconhecido. Quando nós vamos entender por que eles fizeram esse altar para esse Deus desconhecido, fica interessante porque tinha uma lenda em Atenas que dizia assim, olha, havia uma peste em Atenas, todo mundo estava a morrer, não havia solução, e eles, como gostam de adorar vários deuses, fizeram altares para vários deuses, mas a peste não passou. Veio um famoso mágico conhecimento que a história diz que ficou 30 anos numa caverna. Ele chegou, olha, vocês fizeram altares para os outros deuses, não mudou. A situação é grave. Então o que é que vamos fazer? Como todos os deuses que nós conhecemos não resolveram a situação, vamos fazer um altar para aquele Deus que nós não conhecemos, que por alguma coisa que falamos, que fizemos, ficou chateado, vamos levantar um altar para ele e vamos oferecer alguma coisa para ver se tudo fica calmo. E é tão interessante que eles fazem esse altar para o Deus desconhecido, e quando fazem a oferenda, tudo fica calmo, tudo muda. Na mente deles tem um Deus desconhecido que é mais poderoso que todos os deuses que eles conhecem. Então, quando Paulo chega e vai pegar esse assunto específico, vai dizer, sabem, aquele Deus que vocês não conhecem, que teve mais poder que todos os outros deuses, esse é o Deus que eu quero vos ensinar. E às vezes nós estamos na igreja e conhecemos esse Deus, mas vivemos como se não conhecêssemos esse Deus. Adoramos esse Deus, mas não conhecemos esse Deus. Levamos oferta a esse Deus, mas não conhecemos este Deus. Agora a Bíblia vai dizer, logo no versículo 16, que Paulo, ele está em Atenas à espera de Timóteo e Silas, porque ele pregou em Tessalônica, deu problema, Bereia deu problema, então disseram, Paulo, vai só para Atenas, antes que te matem aqui, vai lá, espera. Enquanto ele está esperando, ele podia dizer, preguei a palavra de Deus ali, não deu certo, me perseguiram, em Tessalônica me perseguiram, aqui em Bereia também me perseguiram, agora vou ficar aqui de férias, não vou falar de Deus, vou desfrutar um bocadinho da vida. Sabe o que é que Paulo fez? A Bíblia diz que ele só começou a observar e o espírito dele agitou, diz, a idolatria neste lugar é terrível. E a primeira pergunta que eu tenho que fazer, que eu me faço sempre é, o que é que nos agita no momento que nós estamos a viver, na sociedade que nós estamos, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, aquilo que nós falamos, o nosso testemunho, o que é que nos revolta? Porque alguém que está a dormir não pode acordar outra pessoa. A Bíblia diz que 2 cegos vão cair no buraco. Mas nós cantamos hoje que há uma luz que brilha. Nós não somos essa fonte. Deus é a fonte dessa luz. O que é que nos agita? O que é que nos revolta nesta manhã? Porque às vezes estamos aqui tão preocupados com os nossos negócios, com aquilo que vamos fazer, comer, qual é a próxima jogada que vamos fazer. Eu fico muito impressionado, eu vejo jovens, meninos, 16, 17, 18 anos na internet, milionários, porque tiveram uma ideia, e às vezes todos nós estamos à procura no chat GPT, como ser milionário, como ser milionário, como ser milionário. E às vezes jogamos, aqui não sei como é que chama, mas em Angola chama-se Totoloto, que vamos dançar uns números para ver se sai o euro milhões. Mas isso é outra conversa. Mas o que é que nos revolta? Porque só pode nos revoltar quando nós temos a presença de Deus. Nós só vamos ver o buraco que se apresenta se nós temos vistas para ver. Então Paulo está lá à espera de Timóteo e Silas e começa a revoltar. E a revolta não o deixa ficar parado. A revolta não deixa ficar parado. O que é que ele faz? Ele começa a pregar na sinagoga para os judeus, nas praças, porque essa é a cultura de Atenas, que tem a praça, que cada um que tem novidade vai e começa a pregar. Mas o mais interessante é que Paulo está a pregar na praça e tem 2 filósofos que estão lá, 2 grupos que começam a dizer, mas o que é isso que estás a pregar, Paulo? Porque desses 2, um é aqueles que acreditavam no prazer. Não é preciso Deus, desfruta, tenha prazer. Não, Deus qualquer. O outro grupo acreditava na autossuficiência. Tu consegues, you can do it. Não parece o que nós vivemos hoje? Essas pregações até são boas para nós. Tu consegues! A verdade é que sem Deus nada somos, nada podemos fazer. Alguém diz que a nossa cosmovisão precisa ser mudada através da palavra de Deus. O que é que isso quer dizer? Todos nós temos influência da nossa cultura. Por exemplo, há quem cresceu com os seus pais que todos fumavam na mesa. É
cultura deles. Você não vai chegar nessa pessoa e dizer, não pode fumar na mesa com criança. Ele cresceu a ver o pai dele. Todos fumavam. O pai tirava o cigarro e dizia para o filho, também queres um filho? Eu vou te ensinar a fumar, você não vai aprender na rua. Eu vou te ensinar a beber, você não vai aprender na rua. Quando você vai chegar nessa pessoa para tentar dizer que, ai Deus, ele tem um pai como referência, que aquilo que ensinou é o que é certo. Entende essa dinâmica? Por isso é que Paulo vai dizer, temos que ter cuidado quando ele vai falar em Romanos, ele vai dizer, tenham cuidado com a cultura, não se deixem dominar. Nenhuma cultura está acima da palavra de Deus. Agora nós temos que perguntar isso, qual é a última vez que você acordou e disse, uau, eu preciso de ler a palavra de Deus, uau, eu preciso de orar? Não levanta a mão. Porque nós precisamos de ter, nós acordamos e dizemos assim, Deus, uau, obrigado. Ainda estou com essa enfermidade, mas eu acordei. O meu marido, que parece um filho do demônio, ainda está aqui, mas o Senhor também está aqui. Não, eu sei que aqui na igreja, isso é só em Angola, aqui todos os maridos são uma bênção, refletem a luz de Deus, são amorosos, dão um rosa. Aqui é uma bênção de Deus. Ok, voltemos ao texto. E nós precisamos de entender isso. Nós precisamos tem algumas perguntas que nós temos que nos fazer para entender se nós estamos bem ou não com Deus. Você tem sede de ler a palavra de Deus? Você tem o desejo de passar tempo com Ele em oração? Porque agora vem-me esse texto na mente. Lembram de Nicodemos, doutor da lei, conhecia muito de Bíblia. E a Bíblia diz que ele foi procurar Jesus de noite. E ele chegou, mestre, Jesus, mestre, por que é que me chamas mestre? Já desmontou. Ele, imagina, não queria estar no lugar de Nicodemos. Ele disse, é preciso nascer de novo. E olhem só, é um mestre, professor. E quando Jesus disse, é necessário nascer de novo, ele pergunta assim, como assim? Vou voltar na barriga da minha mãe? Eu acho, isso não está na Bíblia, mas Jesus devia estar a rir, porque a seguir ele vai dizer assim, se você, professor, tem essa dúvida, imagina os teus alunos. Então, olhem só esse cenário. Nós estamos a falar de alguém que sabia, que estudava a Torá desde os seus 5, 6 anos, sabia de trás para frente, mas nunca teve um encontro com Deus vivo. Então Paulo, quando olha para aquela idolatria, está dizendo, vocês adoram todos os deuses, mas vocês não conhecem o verdadeiro Deus. E o verdadeiro Deus é aquele que vocês escreveram lá embaixo do seu altar, o Deus desconhecido. Eu venho pregar sobre esse Deus desconhecido, que é desconhecido para vocês, mas que é revelado a mim. Agora, quando nós vemos isso, há uma responsabilidade nossa que nós precisamos fazer. Quer dizer que o mundo precisa, através das nossas vidas, conhecer esse Deus. Nem todos vão estar num púlpito a pregar. Nem todos vão estar a cantar. Nem todos vão ser missionários. Mas todos nós temos a obrigação de revelar o Deus que nós servimos. A educação dos nossos filhos tem que revelar quem é o nosso Senhor. O nosso relacionamento no casamento, porque no casamento não se pode de tudo. Dentro do casamento não se pode de tudo. Tem um limite, e o limite sempre vai ser a palavra de Deus. Nós temos que olhar, às vezes os casais querem experimentar coisas novas. Porque o casamento está a ficar frio, então vamos acender. E às vezes vão acender com coisas do diabo. Um casamento que fica aceso com as coisas do diabo, quem é que está lá? Qual é o altar que é levantado lá? Não, mas todo mundo faz, todo mundo... Não vai no todo mundo. O que é que a Bíblia de Deus fala? O que é que a palavra de Deus fala para essa decisão? Não precisa de procurar outro homem, não precisa de procurar profeta. Porque às vezes, aqui não gostam de profeta. Quando você encontra alguém, porque eu acredito em profetas. Atenção, eu acredito em profetas. É tão bom quando você chega ao pé de alguém e diz, olha, o Senhor me diz que o choro que você teve de madrugada, e você passou a noite toda a chorar, Ele já cuidou, já resolveu. É tão bom, né? Você, é bom, é verdade, é bom. Mas se você não tem intimidade com Deus, qualquer mensagem vai ser boa. Alguém veio ter comigo e disse, pastor, eu estou tão feliz, uma irmã veio ter comigo, ela é uma mulher de Deus abençoada, e ela disse que eu vou casar com aquele homem. E eu disse,
esse irmão, não é aquele irmão que parece ter namorada. É esse mesmo, pastor. Ele tem namorada, ele vai deixar aquela namorada e vai casar. Deus é amor. Então, para você ser feliz, vai destruir o casamento, o namoro de outra pessoa para... Acho que a Bíblia não concorda com isso. Mas quando você quer casar, qualquer mensagem é boa. Se você tem necessidade financeira, qualquer mensagem financeira é boa. Eu vejo uma chave, uma porta. Você assinou chuva de ouro. Mas, irmãos, também vou confessar. Eu também quero que me revelem isso, hein? Mas só se for Deus a falar, porque tem uma necessidade na tua... Mas, irmãos, vamos lá ver isso. Com todo respeito e amor. É uma realidade que tem aqui pessoas que têm problema no casamento. Tem aqui pessoas que têm problemas físicos, saúde física. Tem aqui pessoas que estão a lutar com problemas emocionais. Isso é uma verdade. Essa é a igreja do Senhor. Mas nós temos que trazer uma palavra de Deus. Não é dizer, não, como aqui tem, vou dizer isso, vou pensar. Não. Tem uma palavra de Deus. Mas nós precisamos ter intimidade com esse Deus, para que aquilo que é pregado encontre um lugar nas nossas vidas. Porque se a nossa mente é uma mente de pedras, a palavra de Deus, a semente, não vai crescer. E esse preparo do terreno, nós é que temos que fazer. Não há o melhor pregador, o melhor pastor. Quantas pessoas estão aqui que trabalham, que todos os dias de manhã o pastor Paulo Branco liga e diz, acorda para ir trabalhar. Mas querem que o pastor liga, olha, convém orar. Convém ler a Bíblia. Não! Está a dizer, já estava a dizer. Se você não ler Bíblia, vai morrer. Se você não orar, vai morrer. Ai, pastor, eu tenho muita saúde. Sim, podes morrer fisicamente, podes morrer espiritualmente. Se já não estiveres morto espiritualmente. Querem ver como é que a Bíblia vai dizer que você pode estar morto espiritualmente, andar e falar aqui? É quando o pecado já não te revolta. Quando você está a viver uma vida de pecado, uma vida que não agrada a Deus e não te faz diferença nenhuma. Você vem aqui na igreja, pregam, oram, você não faz diferença. Não faz diferença nenhuma. Você roubou, se estou a dizer roubou porque é suave, não vou dizer outros exemplos, mas você sabe o exemplo. Roubou, chega aqui normalmente. Mentiroso, chega aqui normalmente, canta, sabe os hinos todos de cor e volta para a sua casa normalmente. Você pode estar aqui em pecado, ouvir a palavra e voltar a sair e dizer, se você está nessa situação, você está morto espiritualmente. Você precisa de se arrepender. Eu não estou a pregar como o santo dos santos. Quantas vezes eu tenho que confessar pecados? Falhas. A Bíblia diz que nós temos que confessar pecados. Tiago 5,16 diz que aquele que confessa os seus pecados, os seus erros, reconhece, ele não é perdoado. Perdoado é quando nós oramos diante de Deus. Ele é curado. Tiago 5,16. A cura tem outra dimensão do perdão. Porque quando nós pedimos perdão a Deus, Ele fica à espera do fruto do arrependimento. Que é o quê? Não voltar a fazer aquilo que você fez, que pediu perdão. Mas a cura, quando você reconhece, por isso é que a Bíblia vai dizer, muitos vão dizer, para quem é que eu tenho que confessar o meu pecado? Mas se nós olharmos no contexto, ele está a falar dos líderes da igreja, confessa por líder. Deixa partilhar algo isso, porque isso é o grande problema que nós temos hoje dentro da igreja e que faz a separação de sistema religioso e filhos de Deus. Quando Pedro tentou simular que não estava a comer aquilo que ia desagradar os judeus, diretamente Paulo se levantou e repreendeu. Diz, eu repreendo-te, porque você sabe o que estás a fazer é pecado e estás a fazer publicamente. Eu não posso ver o teu erro e calar. Entende essa dimensão? A igreja do Senhor é família, nós somos família. Nós somos unidos pelo sangue do Senhor. Nunca na vida eu pensei que ia poder chamar irmão a um irmão brasileiro, a um irmão cubano, a um irmão de Espanha, seja o que for. Nunca! Só o sangue de Jesus é que faz isso. Só o sangue do Senhor que faz isso. Porque nós na rua nos cruzamos, você vai dizer, se tem cara de bandido, vai me assaltar. Eu vou dizer, se tem cara de quem tem medo, vai passar. Estão a ver como é que é a relação? Mas aqui na igreja, tu diz, esse é meu irmão, essa é minha irmã. Estamos unidos no sangue do Senhor Jesus Cristo. Por isso, aqui na igreja, quando nós estamos juntos, nós temos uma responsabilidade de viver segundo a palavra de Deus. Não importa se eu sou da Angola, da Guiné-Bissau, de Santo Tomé. Não importa, nós temos uma regra que é a palavra de Deus.
E quando nós estamos a viver, essa palavra é que vai ser o nosso guia. E qual é o problema que nós temos hoje? Porque a palavra de Deus, ela dói quando nós estamos desalinhados. Meus irmãos, ser cristãos, aceitar Jesus, não é boa vida, é duro. Vocês vão ver, peguem os vossos filhos de 4, 5 anos. Eles tiram alguma coisa na geleira, você pergunta, quem tirou? Eles automaticamente vão dizer, não, na tua casa só tem você e ela. Desapareceu. E você pergunta, quem tirou? Por educação, né? Aquela pergunta retórica. Quem tirou? Não sei. Porque há demônios que vêm roubar iogurtes na geleira de madrugada, entendem isso? Tem aqueles casos dos irmãos que à noite são sonâmbulos. Tem sonâmbula que dá fome, que só acorda para comer. Eu estou desconfiado disso, mas pronto, isso é outra conversa. Entendem essa dimensão? Aquela criança de 4, 5 anos, automaticamente, ela já nega. É uma natureza nossa pecaminosa que nós não queremos assumir o nosso erro. Por isso é que Tiago, quando vai pregar, quando vai ensinar, ele vai dizer assim, olha, aquele que teve encontro com Jesus, aquele que tem fé, a sua fé tem que ter obras. Ou seja, eu tenho fé e a minha prática, a maneira de viver, de reagir, revela a fé que eu tenho nesse Deus. Amém? E uma coisa que é difícil, meus irmãos, eu digo sempre assim quando estou lá no culto dos homens, é melhor confessar tentação do que confessar pecado. Confessar pecado é duro, é difícil. Eu não sei quantos de vocês já confessaram pecado, é difícil. Você diz, vou confessar, e a tua mãe diz, não é preciso, é só um bocadinho, essas coisas acontecem. E o Espírito Santo está a dizer, vai confessar. Porque diante de Deus não tem pecado pequeno, pecado grande, tudo é pecado. Por isso Tiago diz que temos que confessar. Agora o problema, a minha pregação não é para quem está lá fora. A minha pregação é para nós, a igreja do Senhor, que levamos a luz de Deus. A minha pergunta é, quando você sentou aqui nessa cadeira, a pessoa que está ao lado de ti, o que você sentiu? Você sentiu paz, presença de Deus? Mudou alguma coisa? Porque é aqui que tem que ser visível a presença de Deus, porque todos que estamos aqui servimos a esse Deus. Se aqui onde todos acreditamos em Deus não é visível a presença de Deus, lá fora, no trabalho, na escola, no nosso casamento, vai ser possível. Entendem onde é que eu quero chegar? Por isso é que Paulo, no versículo 16, ele agitou, não é porque ele era muito santo, queridinho, não. É a presença de Deus na vida deles, alguma coisa não está certa. Todos os dias, quando nós vamos dormir, nós temos que dizer, Senhor, o que eu fiz que não te agradou? O que eu falei? O que eu deixei passar que não te agradou? Lembram que, sabe quando acontece um problema, se vocês verem uma criança correr aqui, que não acontece muito aqui, mas em Angola acontece. Se está uma criança a correr o culto todo, ninguém vai dizer o nome da criança, vai dizer, o filho do fulano. Tem um filho, Jesus. Eu quis ouvir a pregação, não conseguia. Eu não sei que tipo de pai é. É assim que funciona, né? No mundo espiritual também é a mesma coisa. Se você diz que eu sou filho de Deus e vive como filho do diabo, as pessoas vão dizer, mas esse filho de Deus parece filho do diabo. Eu não estou chamando ninguém filho do diabo. É uma expressão que se usa em Angola, aqui não. Entende onde é que eu estou a tentar chegar? Mas Deus nos deu essa honra de estarmos aqui para louvar. Cantamos hinos tão bons. A presença de Deus visível. E Deus está a dizer, hoje ainda é tempo de mudança. Por isso é que quando Paulo continua a discorrer, está lá os filósofos que acreditam no prazer da carne, que acreditam no bom e no melhor, não há sofrimento, naqueles que não acreditam que Deus pode agir na nossa vida, naqueles que não acreditam que Deus pode fazer alguma coisa, que nós conseguimos fazer tudo. Paulo está a dizer, olha, nele existimos e nos movemos. E ele vai pegar uma parte do poeta deles, que vai dizer, nele existimos e nos movemos, eles a pensarem em Zeus, e ele vai dizer, não é Zeus, não é nada. O Deus desconhecido pegou um único homem e toda a criação existiu. Agora ele faz um resumo da criação em versículos bem pequeninos, a dizer que se você existe, foi aquele Deus desconhecido que você não conhece que criou todas as coisas. E aquele Deus desconhecido, que para ti é desconhecido, ele ficou visível através de nós. Ele nos amou tanto que deu o seu único filho para morrer por nós naquela cruz. Pelo pecado que não era dele, pela enfermidade que não era dele. Por isso, hoje, quando nós temos esse entendimento, não importa o que você fez de errado, de certo. Quando você chega diante de Deus, você diz, Deus, eu não merecia o bem que tu tens para mim, mas eu te digo obrigado, porque é a tua graça.
Pai, obrigado pela tua misericórdia, porque o castigo que eu merecia também não recebo, porque há misericórdia na minha vida. Então nós não entramos num culto com espírito de culpa, nós entramos num culto com espírito de filho que quer ouvir o pai e dizer: Pai, estive longe, mas eu já volto para estar diante de ti. Viver em santidade não é fácil. Viver a obedecer à vontade de Deus não é fácil. Eu não sei se vocês conhecem pessoas nervosas. Eu não sou nervoso. Vocês já imaginaram quando alguém faz alguma coisa no trânsito ou na rua e você já imaginou a cara da pessoa, você pegou a cara da pessoa, arrastar a cara da pessoa no asfalto? Alguém já teve esse pensamento? Não vou dizer que fui eu, porque ninguém nunca teve, não é? Mas às vezes você diz, facilmente eu pego na tua... Escreva o meu nome no asfalto com a tua cabeça. Alguém que está a tentar ressuscitar e o Espírito vem. Oi, tudo bem? Você, não, estava a brincar. Oh, sabe o que é isso? É assim que o Espírito Santo age nas nossas vidas. Às vezes nós queremos fazer alguma coisa que não agrada a Deus. Na nossa mente já decidimos. Hoje eu vou fazer. Senhor, tu sabes, a carne é fraca. A tua Bíblia diz que a carne é fraca. Hoje eu estou na carne. Me segura! Ele diz, não. Confia em mim. Confia em mim. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que pega um homem e uma mulher que tinha uma vida sexual desordenada e diz, você vai casar com um só homem, vai casar com uma só mulher e você vai ser fiel até que a morte os separe. Só Deus faz isso. É difícil pregar isso. É difícil quando você não entende que casamento é um presente de Deus. Quando você entende que casamento é um presente de Deus, tem alguém que se levanta chateado. É o dono do divórcio. Por isso é que às vezes as pessoas vão falar contigo e vão dizer, olha, vai procurar alguém da igreja mais responsável, casada mais sempre diz, olha, estou a passar por essa luta. Dá um testemunho de alguém que ouvi de alguém, para ser mais prático, para não ficarmos nas nuvens, né? Como é de Angola, não há problema. Uma jovem vai procurar uma irmã e diz, irmã, o meu marido ele é violento, ele me bate, eu já não aguento mais. E a irmã vira para ele e diz, estás a ver esse senhor que é teu pastor? Se eu te contar as surras que ele me deu, continua, aguenta. Quando nós não vivemos a alegria do Senhor, nós não vamos conseguir testemunhar a alegria do Senhor. É possível ter um casamento saudável, sem violência, sem abusos mentais e espirituais. Quando nós temos Deus no centro da nossa vida, é possível. Mas não pode ter outra mistura, tem que ser Deus. Por isso é que nós temos que escolher bem com quem vamos casar. Porque a Bíblia diz que não há mistura entre a luz e as trevas. E alguém vai dizer assim, em Angola, aqui não, aqui é diferente. Em Angola vai dizer, pastor, não tem homens na igreja. Não tem homens, só tem mulheres. Então nós estamos aí no mundo para... Eu disse, o Deus que disse que nós não temos que fazer misturas, será que ele esqueceu dessa parte? O Deus que sabe tudo, conhece todas as coisas. Eu não estou a falar de pessoas que casaram e depois aceitaram a Jesus. Eu estou a falar de jovens que aceitaram a Jesus e agora estão a escolher o seu parceiro para a vida toda. Porque a Bíblia vai dizer assim, se eu sou filho de Deus, o meu pai é Deus, não é? Então, o sogro da minha mulher é Deus. Mas se eu casar com um ímpio, o meu sogro... Eu não falei nada. Vamos continuar no texto? Coisa simples, né? Então, voltamos ao texto. Então, Paulo está lá. E agora ele começa a pregar uma coisa interessante. E as pessoas, os filósofos ficaram interessados. Disseram, vamos levar ao Areópago, onde estavam lá os doutores. Onde normalmente as pessoas eram levadas para ser julgadas. Paulo é convidado para vir pregar a palavra do Senhor. A nossa maneira de viver tem que provocar nas pessoas dizer, tu tens alguma coisa diferente. Não é dizer, tu tens algo diferente. Ah, não, eu sou assim calmo. A minha família sempre diz que eu sou assim calmo, que eu trago uma luz desde criança. Não! Você já teve essa oportunidade? Prega a palavra de Deus.
Eu era das trevas, mas o Senhor transformou a minha vida. Mas sabe o que acontece às vezes? Eu não sei, aqui não acontece. Às vezes estão na rua duas pessoas a lutarem. E o que vem acudir diz, mas você não é da igreja, está a lutar por quê? O que é do mundo é que está dizendo da igreja que ele é da igreja, que tem Deus. É tão triste isso. Aquela pessoa que nós podíamos pregar, é que está a nos pregar. Mas não é você que diz que domingo vai à igreja. Você parece que é da Assembleia de Deus, não é? Na Assembleia de Deus podem lutar. Há pessoas que ao pregarem, pregam essas verdades. Então Paulo está diante deles e a sua maneira de viver provocou a curiosidade de conhecer esse Deus. O nosso desafio nesta manhã é que a nossa maneira de viver, a nossa intimidade com Deus, possa provocar a curiosidade de outros de conhecer o Deus que nós servimos. Não importa se você é europeu, se é africano, se é americano, se é asiático. A tua maneira de viver tem que provocar a sede de Deus na vida de outras pessoas. Até aqui a palavra do Senhor Jesus Cristo.